No dia 28 de novembro de 1953, Pedro Serrate e Francisco de Assis Teixeira caçavam patos na Baía dos Patos, nas proximidades de Pedras Negras, no rio Guaporé. Em dado momento, ambos observaram um estranho aparelho, de cor azulada, que sobrevoava a região silenciosamente e acabou por pousar sobre a água, aproximadamente a 50 metros de distância de Francisco e aproximadamente 4 metros de distância de Pedro, que naquele momento estava de tocaia nos galhos de uma árvore. Desta posição, ele teve visão privilegiada do aparelho, que tinha aproximadamente 4 metros de comprimento, por 2 metros de altura, tendo formato de bacia e um material semelhante ao vidro, com aproximadamente 1 metro de altura e que circundava o objeto. A cobertura do aparelho era curvada, apoiada sobre o vidro e sustentada por barras metálicas, sem qualquer rebite aparente. Na parte posterior, havia uma espécie de leme, assemelhando-se a uma cauda de boto, com cerca de 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura. Ao lado, havia um tubo recurvado, por onde saía um líquido semelhante à água. A partir do material transparente que circundava o aparelho era possível observar a presença de 6 pessoas, 4 homens e 2 mulheres, de aparência humana, brancos, pele rosada de aspecto jovial e que estavam sentados 3 de um lado e 3 de outro. Apresentavam cabelos ruivos, curtos nos homens e compridos até o ombro nas mulheres. Vestiam roupas grossas, de cor azulada. Ao perceberem a presença dos 2 caçadores, os tripulantes manobraram o objeto silenciosamente, levantando o voo e desaparecendo em altíssima velocidade. Transcrição de artigo da revista O Cruzeiro. Mais recente, porém não menos fantástica, é a narrativa de Pedro Serrate e de Francisco de Assis Teixeira, residentes na povoação de Pedras Negras, no rio Guaporé. Em 28 de novembro de 1953, os 2 saíram para caçar patos, na Baía dos Patos, a 2 horas de caminhada da povoação. Lá chegados, postaram-se em diferentes pontos, como é hábito entre caçadores. Conta Francisco que, em certo momento, viu passar sobre sua cabeça um aparelho que ele não sabia o que era, e seguiu com o olhar até que ele pousou na superfície da água, a uns 50 metros do local onde estava, sem fazer nenhum barulho. Pedro, que se achava trepado em uma árvore, também viu o aparelho, que fez uma volta em velocidade sobre a baía, parando uns 4 metros do ponto em que se encontrava. Diz Pedro Serrate, o aparelho não fez nenhum ruído. Na parte traseira havia um tubo de cada lado, curvados de umas 2 polegadas de espessura, e por onde saía a água. Tinham uns 4 metros de comprimento, por uns 2,5 metros de largura e uns 2 de altura. A cobertura era boleada, apoiada sobre o vidro e sustentada por barras de metal existentes no interior, sem rebites na cobertura. Na parte traseira havia uma espécie de leme, sistema cauda de boto, com cerca de 1 metro de comprimento por uns 50 centímetros de largura. Todo o aparelho era de cor azul escura. No interior, estavam 6 pessoas, sentadas, 3 de cada lado, sendo 4 homens e 2 mulheres, todos aparentando não ter mais de 20 anos de idade. Pareciam ser de estatura média e tinham os cabelos ruivos. Eram brancos e de faces bastante rosadas. As mulheres usavam os cabelos à altura dos ombros, partidos de lado, parecendo pessoas europeias. Todos estavam vestidos com roupas bastante grossas, da mesma cor do aparelho. No interior deste haviam 2 volumes, um na parte dianteira e outro na parte traseira, estando ambos cobertos. Não sei o que eram. Tão logo os estranhos notaram que haviam sido vistos, levantaram o voo, não tendo dado nenhum sinal. A distância entre mim e o aparelho já era de menos de 3 metros, quando houve o reconhecimento por parte dos tripulantes. Ao suspender voo, o aparelho não fez nenhum barulho nem soltou fumaça, desaparecendo em 1 segundo numa velocidade incrível. Conta o correspondente do jornal Imparcial, que se edita em Guajará-Mirim, no território de Guaporé, que os 2 caçadores passaram uma semana sem poder controlar os nervos, impressionados com o que afirmavam ter visto. Observações sobre este caso. 1. Este caso envolve 2 nomes que podem gerar confusão: Rio Guaporé e Baía dos Patos. Os locais citados ao longo do caso situam-se no estado de Rondônia, quase na fronteira do Brasil com a Bolívia. No estado do Rio Grande do Sul, temos outro rio Guaporé que é afluente do rio Taquari. Igualmente neste estado,
Temos a Lagoa dos Patos, situada no litoral gaúcho. 2. Os relatos do caso, existentes na casuística ufológica, apresentam o nome de Pedro, como sendo Pedro Serrati, como apareceu inicialmente na mídia à época da divulgação do caso.